Eu venho do movimento desde quando eu estava privado de liberdade, né? Desde quando eu estava na unidade penitenciária, eu reivindicava e lutava pelo direito das pessoas LGBTQIA+. São dois olhares. Primeiro, por você ser uma mulher trans, e segundo, por você usar uma tornozeleira. Então aí você já pensa como que a sociedade vê com outros olhos isso. Fiquei preso por 3 anos e eu vi pessoas indo e voltando por 3, 4, 5 vezes, né? Quando eu saí, que eu fui trabalhar com essa população, que eu fui trabalhar com essas pessoas egressas, eu fui entender, né, que elas saem, abrem o portão e elas não têm para onde ir, elas não têm família, né? Então a grande maioria volta para prostituição, para drogadição, situação de rua. Então, como a gente pode esperar e lutar por curso, qualificação, se essas pessoas não têm o mínimo? O mínimo, que é uma cama, um chuveiro, para que ela possa, a partir dali, né, sabendo que ela tem um espaço para dormir, para fazer sua higiene pessoal, para se alimentar, para descansar. A partir dali, sim, aí a gente pode trabalhar a questão da qualificação, da empregabilidade, da reinserção social. Então, a partir desse trabalho, desse olhar, desse entendimento, nós começamos a lutar por esse centro de referência, esse albergamento. Aqui a gente vai poder oferecer uma qualificação, aqui a gente vai poder oferecer uma vivência, né? Que nem eu falei no início, melhor uma moradia. Vai ser muito bom, porque até então eles não teriam um lugar para ter apoio, né? Saía e ir diretamente para a rua. Então o centro de referência vai dar essa oportunidade para eles, para nós no caso, né? Então, a partir do momento que a gente oportuniza essa pessoa e trata ela com dignidade e respeito, independente da orientação sexual dela, a partir dali ela consegue se compreender enquanto um ser de direitos que merece respeito, que merece oportunidade, né? Para a partir dali ela poder seguir em frente. Acolhimento para mim é como se fosse um abraço de pai e de mãe, porque a pessoa sendo acolhida, ela vai se sentir assim, fala, poxa, tem alguém preocupado comigo, né? Tem alguém interessado em me ajudar, né? Então, acolhimento para mim é assim, é um abraço de pai, mãe, vó, de toda a família que está abraçando a causa junto para poder dar aquela melhoria para aquela pessoa, independente dela ser trans, gay, independente do que seja. Amor. Amor, né? Para acolher o próximo tem que sentir amor aí. Acolhimento significa para mim muito amor. Você tem que amar mesmo para você estar ali acolhendo. Ai, me sinto mais feliz, graças a Deus. Poder deitar na minha cama a hora certa para dormir, acordar, falar, agora eu tô indo trabalhar, tô indo pro meu curso de manhã cedo, é uma coisa muito que deixa a gente muito impactado, né? Porque todo mundo quer ter uma vida normal. Ninguém quer ficar, tipo, ali, ficando com pessoas que não desejam, fazendo coisas que não desejam. Todo mundo quer ter essa vida normal, poder trabalhar, estudar, poder ter seus filhos, criar, falar, ai, meu filho, minha casa, meu marido, meu esposo. Então, me sinto muito feliz. E eu prefiro essa vida do que qualquer uma outra. Quando eu entro na penitenciária, masculina, feminina, e aí eu ouço as pessoas dizendo, eu quero sair igual a você, né? Eu quero fazer o mesmo trabalho que você. Então eu vejo a importância de ter pessoas LGBTQIA+, egressas do sistema ocupando esses espaços. Então, eu sinto muito orgulho do que eu faço, né? Das brigas que eu compro, dos duelos que eu travo, para defender essas pessoas. Quando eu entro lá e eu vejo que elas se sentem mais seguras, que elas se sentem representadas, que elas têm uma expectativa de sair de lá, de sair desse mundo, do crime,
de muitas proporcionar o orgulho para a família que escolheu ela, né? Então, nesses momentos, eu sinto muito orgulho, assim, que eu faço, né? De todo o movimento que a associação, a organização faz por essas pessoas. Todo esse equipamento funcionando, ele demanda de muitos braços, mas também demanda de muito recurso. Então, a gente vai precisar de muito empenho para fazer isso aqui funcionar e permanecer funcionando, conseguindo auxiliar essas pessoas. Toda a população ela tem direito aos seus recursos de cidadania. O poder público tem que se comprometer com essas políticas. A população LGBTQIA+, também é um cidadão de direito, uma cidadã. Sem a ajuda do poder público, eu não vejo nada funcionando. Então a gente vem trabalhando justamente para estruturar, para que isso funcione e tenha continuidade, para que o serviço não seja interrompido do dia para a noite por falta de alimentação, porque não tem dinheiro para pagar água, porque não tem dinheiro para pagar assistente social, porque não tem dinheiro para combustível, né? Então, sem verba, sem recursos, sem empenho e sem o comprometimento do governo, não só com esse espaço, mas com os espaços de todo o país, isso não funciona. Meu sonho para esse centro de referência é que ele saia do papel. Não fique só na promessa. Não seja só uma promessa de campanha para o governo, para qualquer um que seja. Porque a partir do momento que a gente começa a conviver com o próximo, mesmo que não seja da nossa família, se torna todos uma família. Já pensou o final de semana desse a gente chegar aqui e ver todos eles jogando uma bola? Felicidade, todos poder tomar um banho de piscina, então, meu Deus do céu. Muita felicidade, né? Daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, deixa ele durando. Que aí você vai ver a população pelo menos para lá e para cá. Já pensou? Sair daqui um advogado, sair daqui um doutor, uma doutora, uma coisa... Nossa, vou ficar muito feliz. Meu sonho é que esse equipamento ele seja lindo, né? Eu penso um refeitório com lustre, porque a gente precisa oferecer para essas pessoas um serviço de qualidade. A gente tem que parar de pensar em serviços pobres para as pessoas pobres, né? Então, eu quero ver o quarto onde as pessoas vão dormir com uma cama confortável, com ar-condicionado, com uma coberta, né? Não com aqueles seca-poço, né? Quero um refeitório onde a pessoa possa sentar e comer olhando uma obra de arte na parede. Eu quero ver tudo isso aqui funcionando, né? As pessoas circulando para todo lado, né? Um saindo para trabalhar, outro saindo para o atendimento, né? Então, meu sonho é que isso aqui seja ocupado, ganhe vida. E não que esse espaço ganhe vida, mas que a vida desse espaço mude também a vida das pessoas que vão estar aqui.